Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 13 de maio de 2021. Descobertos novos detalhes do livro egípcio sobre a vida após a morte, parte 3. Um investigador norte-americano descobriu novos detalhes sobre a coletânea de livros egípcios sobre a vida após a morte, conhecida como Livro da Respiração. Livro da Respiração é a designação dada a uma coletânea de feitiços, fórmulas mágicas, orações, hinos e litanias do Antigo Egito. Neste contexto, a palavra respiração é metafórica para todos os aspectos desta vida que o falecido desejava sentir infinitamente na vida após a morte. O objetivo destes textos era ajudar o morto na sua ida para o outro mundo, afastando eventuais perigos que este poderia encontrar na viagem para o além. Os antigos egípcios tinham tanta certeza da existência de uma vida além da morte, que tinham toda a jornada mapeada. Recentemente, o professor norte-americano Foy Scalfi, líder dos arquivos de investigação da Universidade de Chicago, analisou pela primeira vez o primeiro livro da respiração. Aquilo que descobriu está descrito num estudo publicado em outubro na revista científica Journal of Near Eastern Studies. A análise de Foy Scalfi foi possível graças a uma doação do magnata norte-americano Edward E. Ayer ao Museu Field de História Natural, em 1894, de um artefacto conhecido como papiro FMNH 31324. Os resultados da investigação revelam detalhes nunca antes conhecidos sobre as preparações dos egípcios para a vida no além, escreve o Ancient Origins. De acordo com as tradições egípcias, o primeiro livro da respiração era posicionado sob a cabeça do falecido, enquanto o segundo livro da respiração era colocado sob os pés. Scalfi descobriu que o primeiro livro da respiração foi criado através de um processo exegético cuidadoso, começando com uma seleção de feitiços do antigo livro dos mortos. Os feitiços escolhidos deste último livro tinham como objetivo preparar o falecido para conhecer o panteão dos deuses. O investigador sabe agora que o texto foi escrito e ilustrado por um único escriba. Scalfi diz ainda que no primeiro livro da respiração há vários casos em que o escriba cometeu erros. Existe uma confusão repetida de pronomes, sinais hieráticos e ordem de cópia, que Scalfi diz serem típicos ao copiar materiais de origem mais antiga. Antônio F. Rodrigues, em seu livro Como Vivem os Espíritos, esclarece que o temor da morte é também produto de nossa ignorância e de costumes alimentados por religiões que se preocupam mais com as questões terrenas do que com os problemas espirituais, daí, a falsa visão do que realmente é a vida após a morte. Se soubessem que é uma continuação desta vida, com pequenas alterações de ordem física, porque os corpos são fluídicos, não estranhariam a nova atividade, porque cada um fará aquilo que souber, segundo as necessidades do plano em que atuará de acordo com as possibilidades conquistadas. Tudo é uma questão de boa vontade e de adaptação. Na vida tudo está em constante atividade, e quem não for ativo marginalizar-se-á, consequentemente, sofrerá as consequências de tal procedimento. Quando compreendermos tais questões, tudo tornar-se-á tão simples e natural, que não mais haverá ansiedades e dúvidas pelo que nos acontecerá na outra dimensão da vida, porque tudo será de conformidade com aquilo que fizermos na trajetória terrena. Cada qual irá para o plano que conquistou pelos seus esforços ou descerá vibratoriamente para as zonas umbralinas, a fim de expurgar as suas criações mentais deletérias, que matam as regiões inferiores. Quando André Luiz, por intermédio da psicografia de Chico Xavier, falou-nos das cidades espirituais, descrevendo as intensas atividades nelas desenvolvidas, com seus hospitais, escolas, campos, jardins,
rios e tudo mais que aqui na Terra há, inclusive a vida social. Muitos espíritas taxaram tais notícias de inverossímeis, pondo-as de quarentena, apesar de que tais descrições já haviam sido feitas também por outros escritores da vida espiritual, notadamente as mensagens recebidas pelo Rev. G. Vale Owen, com o título de A Vida Além do Véu. Recentemente, mais uma prova de veracidade de tais novidades acabamos de ter, com alguns livros escritos por pesquisadores americanos, relatando-nos experiências de pessoas que foram consideradas clinicamente mortas e que retornaram à vida e descreveram o que viram e ouviram na vida maior, confirmando os depoimentos, não só de André Luiz, como também de outros espíritos que nos falaram de tal vida. O livro Life After Life, do Dr. Raymond A. Moody, pesquisador não espírita, best-seller no ZEUA, é um desses livros que nos fala dessas experiências inusitadas, agora complementado com o novo livro Reflections on Life After Life, que nos traz o resultado de novas entrevistas com os que permaneceram alguns instantes na outra dimensão da vida, mas retornaram por não ter ainda chegado a sua hora de regresso à pátria espiritual. Transformados com essa experiência, emocionados nos relatam o encontro com seres luminosos, quais anjos de bondade e compreensão, que aconselham e consolam, orientam e encorajam. Descrevem cidades com edifícios resplandecentes, assim como nascentes de águas cristalinas, além de música celestial que deliciosamente havia no ar, transmitindo paz infinita, com uma sensação presente de amor. E não se trata de algumas testemunhas, mas sim de centenas de casos quase coincidentes, variando apenas nos pormenores. Os espíritos nesta antevéspera de grandes transformações, estão lançando mão de mais um meio para convencer a humanidade voltada para o materialismo, que outra vida existe além da morte física e que a conquista dos bens terrenos, de forma desesperadora, assim como essa ânsia de viver os prazeres carnais, nada representam diante das venturas da verdadeira vida. Esclarecem-nos, ainda que lá seremos recepcionados segundo a nossa condição moral, que os valores que aqui representavam, no tocante à posição social, financeira, política ou intelectual, nada significam se não tivermos o coração voltado para o ideal de servir, que o amor é a chave da verdadeira felicidade, que o espantalho da morte não tem sentido, já que ela é a liberação de certos impedimentos que o corpo carnal nos impõe, que a morte é maravilhosa e que o difícil é lutar para viver, como encarnado. Além desses livros que nos falam da vida espiritual, outra coqueluche do momento no ZEUA é a moda de se hipnotizar pessoas fazendo-as retroceder no tempo, a fim de que falem de suas existências anteriores, comprovando assim a reencarnação. Vemos que os espíritos procuram acordar-nos para outras perspectivas da vida, para que possamos evitar o desregramento moral desta civilização em decadência, lançando mão de todos os recursos possíveis, para nos livrar de imprevisíveis consequências. Esta foi a crônica do amanhecer de 13 de maio de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.